Josué. Capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos gesuritas. Essa terra, que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos gebalitas. E na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos, e Misrefote e Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Dívida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras, que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os gesuritas e os maacatitas moravam, e também todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã, até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo. Mas os gesuritas e os maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom, e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sima e Zerete-Saar, no monte do vale. Também Bet-Pior, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Sion e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Sion. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balael, o adivinho, filho de Beor. A oeste a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom, até Ramá-Mispa, e Betonim, e de Maanaim, até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão, incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Sehon, rei de Esbom. A oeste o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia, no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim, e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Bazã.
Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Josué 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam um medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: Agora veja. Faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso Hebrom era chamada de Kiriat-Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Josué 15. As terras da tribo de Judá. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zin. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades-Barneia, passava por Esbom, ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmon, e seguia ao ribeirão, na divisa do Egito, até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá, ao sul. A leste a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla, e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida continuava até as fontes de Semes, e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Hinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém.
Depois a divisa seguia até o alto da montanha que fica em frente do Vale de Mon, no lado oeste, no fim do Vale dos Gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baalá, pelo oeste até o Monte Seir. Então passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalon. Descia até Bet-Semes e ia além de Timna. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siqueron, passava o Monte Baalá, saindo em Jamnia, e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Calebe disse: Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzeel, Éder, Jagur, Quinã, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itmã, Zif, Telém, Beelote, Azoradata, Keriot Esron ou Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmom, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Bizotia, Baalá, En, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Arim e Rimon. Ao todo 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Ao todo 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Cuiplis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. Ao todo 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Éter, Azã, Ifta, Asnate, Nezib, Keila, Aczib e Maressa. Ao todo 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com os seus povoados e aldeias e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com os seus povoados e aldeias, que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Danã, Kiriat-Sana ou Debir, Anabé, Estemoa, Anim, Gozém, Olom e Gilo. Ao todo 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Árabe, Dumã, Esmã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba ou Hebron, e Zior. Ao todo 9 cidades, mais os povoados vizinhos.
receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal ou Kiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Migdim, Secaca, Nibsã, a cidade do sal, e a fonte de Gedi. Ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Josué 16. As terras das tribos de Efraim e de Manassés do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote-Adar, até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste a divisa voltava até a cidade de Taanate-Siló e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué 17. As terras da tribo de Manassés do oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés, e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E, como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azer até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Tapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Tapua, a divisa descia até o ribeirão de Canaã. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo.
A tribo de Efraim ficava no sul, e a de Manassés, no norte, indo às suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Azer, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Azer, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanaque, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E, mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué: por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são muitos, e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns, na floresta, e limpem o terreno. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta. Pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué 18. A divisão do resto da terra. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló, e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José nas suas, no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon de Baixo. Dali a divisa ia noutra direção e, do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat-Jearim, e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa.
Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Hinnom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo Vale de Hinnom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gelilote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boan. Boan era filho de Ruben. Passava o norte da subida defronte do Vale do Jordão e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque e Cuzes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeu, Tarala, Zela, Ilefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat-Jearim. Ao todo 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Josué 19. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de In, Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebote e Saruém. Ao todo 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo, Aim, Rimon, Éter e Azã. Ao todo 4 cidades com os seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Balat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Dabazete e chegava ao riacho que fica a leste de Joqueneão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor, passava por Daberate, subindo, chegava até Jafia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Eticazim, virando para o lado de Meia, pelo caminho de Rimon. No norte a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Ao todo 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Anhada e Bet-Pazes. A divisa passava por Tabor, Saazema e Bet-Semes, terminando no rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Azer. Essas terras incluíam as cidades de Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amad e Mizal. No lado oeste a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Libnate.
Depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael, e ia para o norte até Bet-Emek e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Riobe, Amon e Canaã, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Oza, e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Azer também faziam parte Maalabe, Aczib, Umã, Afeca e Riobe. Ao todo 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Azer receberam como sua propriedade. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zaanamim, e ia de Adamim Nequebe e Jabneu, até Lacum, terminando no rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon ao sul, até Azer a oeste e até Judá a leste, no rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Rakate, Kinerete, Adamã, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdalio, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mijarcom, Racom e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Nun, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim, e se chamava Timnat-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio, na entrada da tenda sagrada, em Siló. E assim acabaram de repartir a terra. Amém.